guys, Teacher Gracie here, how are you? Guys, vocês aí têm mais ou menos 25, 27, 30 anos e não falam inglês? Já passou dos 30 e não fala inglês? Tá com 35 e também não tá conseguindo falar inglês? Bom, então esse vídeo de hoje é pra você. Se você já tá na fase adulta e tá sentindo aquela pressão no seu ombro de que, nossa, eu não falo inglês ainda, eu preciso do inglês, eu quero aprender inglês, que feio que eu não sei falar inglês, eu tenho vergonha de não falar inglês, né? Em várias situações. Eu tô falando com você que ainda nem foi viajar, que tem planos de viajar, que ainda não marcou a sua viagem porque tá achando que tem que ter inglês para poder viajar. Eu também quero falar com você que perdeu alguma oportunidade de emprego por não falar inglês. Bom, gente, eu queria tirar esse peso do ombro de vocês. Nem tudo está perdido. Se você está perto dos 30 ou já passou dos 30, já passou dos 40, mas quer falar inglês, sempre é tempo. E hoje eu quero contar algumas histórias de sucesso para vocês. Bom, se você começou a me seguir agora ou se você já me segue há algum tempo e ainda não conhece nem a minha história de vida pessoal e nem a minha história profissional, então eu vou pedir para você me seguir aqui no YouTube, no Instagram, ativa sininho, dá um like nos meus vídeos para que mais pessoas possam conhecer e para você também conhecer um pouco mais da minha história. Bom, eu me chamo Gracie Johanna Miller, eu tenho 37 anos e eu sei falar inglês há 9 anos, apenas 9 anos. Eu gostaria de contar para vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho de história de alunos meus e te incentivar e te contar que é tempo sim e que até o final de 2020 você pode estar falando inglês se você quiser, mesmo que você seja uma pessoa que não sabe nada. Mesmo que você seja um aluno que já fez cursinho, já entrou em cursinho, já começou inglês, já sabe um pouquinho e mesmo assim não desenvolve, não desenrola. Eu vou falar certinho o que está acontecendo com você e vou te dar uma solução também. O que você pode fazer sozinho, tá? Para começar a falar inglês, para chegar em 2021 falando inglês. Então, primeiro, eu gostaria, assim, ó, de realmente tirar aquele peso dos seus shoulders, né, dos seus ombros, tá? Gente, acontece com todo mundo. A gente vai passando por fases na vida, né, em que, assim, que o inglês agora parece ser essencial, agora eu morro de vergonha porque eu não falo, né? Nossa, mas por que eu não comecei antes? E se eu tivesse começado antes? Bom, gente, em primeiro lugar, eu super acredito que o se não existe, né? Ou você fez ou você não fez. Fato. Se eu tivesse feito, não existe. Tudo acontece na nossa vida na hora que tem que acontecer. Isso é uma coisa que me conforta muito. As coisas estão acontecendo do jeito que elas têm que ser. E você tá passando na sua vida, ou tudo que você passou na sua vida, foi porque você tinha que passar. Porque tinha uma lição a ser aprendida. E se você sente que agora você está sentindo aquele chamado do idioma, do inglês, tá muito desconfortável para você, você tá com essa vontade, com esse burning desire de aprender inglês e tá meio perdido, tá achando que é tarde demais, tá achando que não vai conseguir, isso não existe também. Se você tá sentindo essa vontade de falar inglês, se você tá nessa necessidade de falar inglês, se você tá somente perdido, ainda não começou porque não sabe nem por onde começar, você tá no caminho certo, você tá onde você tem que estar. Eu, Teacher Gracie, nunca me interessei por inglês. Quando eu era adolescente, meus pais pagavam um cursinho do que a gente quisesse fazer. A minha irmã foi pro inglês e, acreditem, até hoje ela não é bilíngue, tá? Eu fui jogar vôlei, eu fui fazer curso de CorelDRAW, que eram as coisas... Oi, filho. O outro que eu fiz, eu venci muitos pontos. Parabéns. Yes. Fecha a porta. Boa sorte. Boa sorte. Bom, eu, Teacher Gracie, quando eu era adolescente, eu não me interessava por inglês de jeito nenhum, porque pra mim era muito difícil, sério. Eu tenho uma leve dificuldade de aprender coisas novas.
quando eu me deparo, eu acho que assim, é uma questão de processo mental. Eu não sou nenhuma analista de nada, mas eu acho que é o meu processo mental. Eu demoro muito para aprender alguma coisa. Então, se alguém me ensina, eu faço cursos hoje em dia e eu dou preferência para fazer cursos online gravados. Para eu poder assistir a aula 1000 vezes. Eu tô fazendo um curso agora que é de PNL. E eu preciso assistir cada aula, porque é um assunto muito complexo. Eu preciso assistir cada aula umas 5 vezes, 6 vezes e começar a praticar e colocar na minha vida. Eu já falo um pouquinho mais sobre esse meu processo de aprendizagem. Pode te ajudar e muito. Bom, então, como eu achava muito difícil na minha adolescência e eu não dava bola pra isso, eu fui fazer outras coisas. Eu fui fazer coisas mais artísticas, que tinham muito mais a ver comigo naquela época. Então eu fiz curso de CorelDRAW, Photoshop, eu também jogava vôlei, e, enfim, eu fiz de tudo pra escapar do inglês. A minha irmã, ela fez cursinho de inglês, e acreditem, ela não levou pra frente também. Ela começou na adolescência, é o que todo mundo pensa, né? Ah, tem que começar cedo, tem que não sei o que lá, enfim. Então ela ia toda semana lá pro cursinho de inglês e tal, e até hoje quem ajuda ela no inglês sou eu. Ou seja, não foi pra frente. Mas isso depende de cada pessoa, é a sua necessidade pessoal. É o burning desire que eu tô falando pra vocês. Se você tem esse desejo ardente de alguma coisa, com certeza você vai arranjar tempo, você vai gravar de uma maneira diferente do que as outras pessoas que estão sendo obrigadas, né, ou então estão cumprindo protocolo para aprender alguma coisa. Eu só fui falar inglês quando eu fui fazer intercâmbio. E o meu intercâmbio foi com 28 anos. Eu fui para Irlanda depois de velha. O meu intercâmbio, então, né, todo mundo vai fazer intercâmbio quando tá com 18, com 15, com 16, com 18, com 20, enfim, né, todo mundo vai fazer intercâmbio cedo. Eu fui realmente depois de ter me formado na faculdade, depois de já ter feito um MBA de marketing para negócios de moda, eu senti o desejo ardente de largar tudo que eu fazia e morar fora. A única forma de eu conseguir morar fora, já com essa idade um pouquinho avançada, era realmente fazer um intercâmbio, né? Então comprar um curso de inglês e fazer lá fora. Aí veio aquele peso, eu não sei falar inglês. Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que vai ser de mim sem inglês? Por que eu não estudei inglês antes? Ah, meu Deus, né? E mesmo assim, entre eu tomar essa decisão e realmente embarcar no avião, foram-se 8 meses que eu tive para me preparar. E uma das coisas que eu não fiz foi estudar inglês. Pasmem. Eu nem me preocupei. Naquela época o Google Tradutor estava aparecendo, eu pensei, ufa, vai me salvar. Mas enfim, foi bem isso que eu falei pra vocês. Então, quando eu pisei dentro do avião, quando eu tive que sair, meu primeiro desembarque foi em Amsterdã, e eu queria trocar dinheiro, eu não consegui. Eu precisava de moedas porque eu queria ligar pro Brasil, eu não consegui. Eu não conseguia nada, não entendia nada, já foi começando a me bater um desespero. Quando eu cheguei lá em Dublin, eu conheci um amigo chamado Henrique, querido, e ele me ajudou muito. Fora o Henrique que eu conheci, eu tinha uma amiga que já tinha ido morar lá, que era a Cristina. Ambos falavam inglês sensacional, então eu usei os dois de bengala, né? Eu me apoiei literalmente em cima dos dois. Me diz uma coisa, você quando viaja faz isso também? Já que você não fala inglês, você se apoia, você usa os outros de bengalinha para te ajudar? Eu sei bem que isso acontece. Quando tem alguém que fala um pouquinho melhor do que a gente, ou que fala o que a gente não fala, a gente tende a... Ei, me ajuda naquilo ali, pede aquilo ali, pergunta aquilo ali, né? Bom, mas enfim, e aí foi nessa experiência que eu vi que, por mais que eu tivesse 2 bengalas maravilhosas lá em Dublin, eles não estavam comigo 24 horas por dia, nem na minha escola, nem no meu trabalho, e enfim, como é que eu ia fazer, né? Eu tive que começar a realmente aprender. E como eu disse pra vocês no início desse vídeo, eu tenho uma grande dificuldade de aprendizagem, então não entrava. Aí o que eu fiz? Eu voltei
no meu curso, eu entrei num level, eu pedi para voltar todos e aprender do zero, do zero. E aí agora eu vou contar uma notícia maravilhosa para vocês. Quando eu dei esse clique de que eu precisava do zero, de que eu precisava construir a minha base, e quando eu consegui fazer uma rotina de estudos para mim mesma, eficaz, eficiente, o meu inglês deslanchou. E em 6 meses eu saí do beginner e fui pro advanced. Eu saí do curso de inglês, eu me formei, porque a gente tinha 6 meses para fazer o curso. Então eu saí do curso no advanced, eu me formei no advanced, eu voltei com o meu certificado de que eu falava inglês avançado. Olha só que legal. E eu gostei tanto da experiência que eu resolvi ficar mais um ano. Só que daí, o outro ano que eu ia ficar lá em Dublin, eu não tinha mais, eu não precisava mais ir para escola, porque eu já tinha atingido o meu limite de levels, né? Então eu tinha que escolher entre fazer uma faculdade, fazer algum outro tipo de curso que fosse mais profissionalizante ou mais técnico, para eu conseguir ainda continuar com o visto de estudante lá. E foi o que eu fiz. Então eu entrei em Cookery Schools e fui estudar doces, porque eu queria me tornar uma pastry chef, né? E consegui também, tá? Com o meu inglês intermediário, quando eu tava bem no intermediário, eu consegui um emprego num restaurante como assistente da pastry chef. Ela era brasileira, já trabalhava naquele restaurante havia 5 anos e não falava inglês. É uma prova de que, assim, o inglês, ele é bom e ele pode ser fundamental em várias coisas, mas sem inglês você também consegue, tá, gente? Então tira esse peso do seu ombro. Bom, acontece que essa pastry chef, ela conseguiu uma outra oportunidade de emprego e em uma semana ela saiu do restaurante e eu tive que assumir toda a cozinha, todo o papel dela. Eu mal sabia cozinhar, eu tava lá de assistente, eu picava, media, enfim, esquentava as coisas para ela, né? Eu tive que, muito rápido, aprender a cozinhar, entender as receitas em inglês e criar novas receitas, porque uma pastry chef precisa trocar o cardápio de sobremesas a cada, sei lá, 3 meses, 6 meses, enfim, né? Fora isso, eu tinha que atender todos os garçons e todo o pessoal da cozinha, meus chefes e todo mundo com excelência. Eu tinha que falar, eu tinha que pedir, enfim. E foi assim, nessa baita necessidade que eu consegui. Como o meu inglês já estava bom, eu fui procurar então Cookery Schools e fui estudar só cadeiras de doces para eu aprender o mais rápido possível. Eu cheguei a estudar em 5 escolas de Dublin e da Redondeza e consegui, fiquei até o meu último dia trabalhando no restaurante, felizona da vida, com inglês muito bom, trocando cardápio, enfim, fazendo todas as coisas que eu tinha sonhado fazer. E isso só foi possível porque eu detectei aonde que era a minha falha de aprendizagem, por que que eu não conseguia avançar no meu inglês tão rápido e depois avançar na Cookery School. E apliquei então os meus 4 passos, né? Foi naquela época então que eu consegui criar para mim mesma assim um método que me fizesse, que me ajudasse, porque assim não tem pessoa no mundo que vai me ajudar senão eu mesma. A Cristina, o Henrique, as minhas teachers lá de Dublin, as pessoas com quem eu trabalhava, todos tentavam me ensinar o tempo todo, mas com o meu próprio esforço é que eu ia conseguir, né? E consegui. Então, num total, eu fiquei lá em Dublin estudando inglês, depois fui estudar culinária em várias escolas. No total eu morei 2 anos na Irlanda e quando eu voltei para o Brasil, eu vim com essa gana, essa garra de ser pastry chef aqui no Brasil também. Mas daí meus planos foram por água abaixo, muito ruim, não gostei, não era o que eu queria, e, enfim, e só sobrou o quê? Eu já tinha desistido, né, de uma carreira de marketing, já tinha desistido então de ser pastry chef. E aí uma prima minha querida, Carolina, falou pra mim assim: olha, eu trabalho numa escola de inglês, eles estão sempre precisando de professores. Quer tentar? Será que eu consigo? Porque quando você aprende e você fala, você sabe que você fala errado. Você fala, né? Você constrói as frases, enfim. Eu sei que eu não tinha um inglês perfeito, mas mesmo assim eu aceitei o desafio e fui dar aula. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje eu só sou
teacher e eu continuo sendo teacher e eu vou seguir a minha carreira sendo teacher porque eu tive essa experiência nessa escola, né? Então, assim, é um cursinho de inglês, uma escola bem famosa no Brasil inteiro, né? Uma franquia do Brasil inteiro e eu fui trabalhar lá como teacher. Eu peguei turminhas desde pequenininhos, teenagers e também adults, tá? E eu só saí dessa escola por conta de a escola franqueada, ela precisa seguir uma linha, uma meta, um tempo de curso. As pessoas, os alunos que vão ter aula, acabam se acostumando, se adaptando a ter aula uma vez na semana, 1h30, 2 horas, 2 horas e meia que seja, fazer o homework 10 minutos antes de ir pro cursinho, né? E ver inglês novamente, ouvir inglês novamente, ter contato com inglês novamente, dali a uma semana. Com você também é assim? Você que já estudou, você, no seu cursinho, você também fazia isso? Porque é normal, gente, a gente acaba seguindo essa disciplina, a gente entrou nessa disciplina e a escola exige isso da gente, então a gente segue isso, né? E quando você vai ver, você já tá 2 anos, 3 anos, 5 anos, tá no book 5, no book 5, no book 6, no book 9 e não tá falando inglês, né? Por quê? Porque você se condicionou a isso, né? Então, eu acredito e eu sigo e eu faço diferente pra mim mesma e deu muito certo. E é isso que eu quero fazer com os meus alunos, né? É isso que eu passo pros meus alunos, é isso que eu falo pra todo mundo aqui que tá assistindo esse vídeo, pra seguidor, não seguidor, enfim. Você tem que achar o melhor método pra você. O meu melhor método é disciplina, é colocar o inglês na disciplina e seguir os meus 4 passos. Eu sigo meus 4 passos hoje pra estudar PNL, hoje pra estudar todos os cursos que eu estou estudando de marketing, enfim, todas as coisas que eu faço, tá? E os meus 4 passos são esses aqui que eu vou colocar nos cards, né? Que é o quê? Você tomar conhecimento, resumidamente, né? Você toma conhecimento, você se apresenta para o material se apresenta para você, você só presta atenção. Num segundo momento, o segundo passo, você vai estudar a fundo. Esse talvez seja o passo mais longo e mais demorado de todos. Seja traduzir palavra por palavra, seja construir, seja voltar na gramática ou ir na gramática e ver como é que construiu aquela frase, da onde que veio aquela palavra, como que se formou aquilo tudo. E só sair do segundo passo depois que você sabe aquilo tudo de cor e salteado, né? By heart, a gente fala, né? Quando você sabe tudo isso by heart, tá? Depois que você tem tudo isso decorado na ponta da língua e você entendeu o porquê, aí você vai para o terceiro passo, que é onde eu aplico isso na minha vida. Se for uma aula que eu tenho gratuita no meu site, eu vou colocar os links aqui embaixo. Como pedir coisas em inglês. Eu vou olhar a aula inteira, depois eu vou estudar cada estrutura que a professora, né? Passo 1, vou ler a aula inteira. Segundo passo, eu vou estudar cada estrutura, cada palavra que ela falou, que eu acho que eu não entendi, umas 15 que tem lá. Vou fazer tudo, beleza. Onde é que eu vou aplicar isso na minha vida se eu não tô viajando e ninguém pode viajar? Você vai aplicar em casa, quando você for pedir alguma coisa para alguém, você vai começar a falar assim, can I have a glass of water, please? Ou alguma coisa do tipo, né? Could I have, I would like, e por aí vai, né? Encaixou na sua vida? Que cenas que você vai falar isso da sua vida? Sempre que eu for na cozinha pedir alguma coisa pra minha mãe, beleza. Ou sempre que eu for sentar à mesa com o meu marido, com a minha esposa, a gente vai falar essas frases aqui, beleza. Agora pratica. Em uma semana, você praticando todo dia, isso vai ser natural pra você fazendo. Ou seja, você precisa de disciplina e consistência. É apenas isso, né? E um esforço pra realmente não pular nenhum dia e fazer isso. Até que isso, se você fizer isso pelo menos uns 30 dias, isso vai se tornar parte da sua rotina. O seu cérebro, o seu corpo já vai associar a sua rotina diária com isso. Aí você sempre vai saber, nossa, agora é a hora de fazer isso. Então assim, não, eu vou fazer todas as minhas coisas agora que eu preciso, porque daqui a meia hora começa a minha prática do inglês. E quem disse que era a sua prática do inglês? Você mesmo, porque o esforço tá dentro de você. E é por isso que eu digo, se você já tem 25, 27, 28, 30, 35, 40, você é o responsável por até hoje não ter falado inglês, mas você também é a pessoa responsável para falar inglês daqui para frente. E outra, seguindo esses 4 passos, ou alguma outra coisa, alguma outra disciplina que faça sentido para você,
Em 6 meses, você adquire o básico necessário para falar inglês. E eu tô falando isso porque eu faço isso com os meus alunos. Eu tenho um curso que se chama Inglês do Zero e se você quiser saber mais, entre em contato comigo, enfim. Mas o curso, ele é 6 meses de aula. Uma aula por semana para você seguir esse passo exatamente, tá? Só que não adianta, como eu falo com vários dos meus alunos que estão fazendo o curso. E aí, como é que estão as aulas? Ai, parei, agora eu não consigo. Bom, você é o responsável por conseguir. Eu prometo, eu cumpro. Eu dou a aula em 6 meses, você consegue falar, com certeza, tá? Bom, se você não é meu aluno, não vai ser meu aluno, não tá afim de comprar curso nenhum, não tem problema, porque existem várias aulas gratuitas, vários cursos gratuitos, enfim, existe 1000 coisas. Mas o que eu digo a você, tenha um mestre, tenha uma pessoa em quem você confia que sabe que vai te dar a resposta para aquilo que você precisa saber, tá? Eu, como professora, eu estou disponível para os meus alunos 24 horas. Um aluno que está fazendo um curso, por exemplo, o Inglês do Zero. Ah, mas ele está muito atrasado nas aulas, a gente já está na aula tal e ele ainda está na segunda aula. Não tem problema. Entra em contato comigo, porque eu vou te explicar, eu vou te dar material extra, entende? Então, assim, você tem que ter um mestre, você tem que ter uma pessoa que saiba mais daquilo e que possa te guiar certinho, te explicar, te tirar todas as suas dúvidas. Então, se você já tem um professor online, corre atrás desse professor, não tenha medo de falar com o professor, você tem que falar com o professor. Se você tem um professor e ele não te dá bola, fala comigo, eu te ajudo. Eu tenho vários casos de pessoas que não são meus alunos, enfim, que me procuram o tempo todo por causa de dúvidas de inglês e eu respondo todo mundo. Então, pode falar comigo, tá bom? Bom, gente, como eu disse pra vocês, nada acontece sem esforço e sem disciplina também. Você precisa arranjar um tempinho na sua agenda, no seu dia a dia, tá? E colocar o inglês, inserir o inglês, né? Sendo que, veja, raciocina comigo. Se você, em um dia, pegar pra estudar a matéria mesmo, ou seja, fazer o passo 1 e o passo 2, né? Estudar, e seria a parte chata, né? A parte gramatical, a parte de raciocínio, a parte de tudo, ainda sobram para você 6 dias para você aplicar aquilo todo dia, né? Então, assim, eu já disse isso, eu repito, tá? Vou falar algumas frases aqui que eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade nenhuma em entender o que eu tô falando. What's your name? How are you? Hello, good morning. Thank you. Essas frases, eu tenho certeza que você sabe o que elas significam, você nem precisou traduzir. Por quê? Quantas vezes na sua vida você teve contato com elas, falaram para você a primeira vez, você associou um thank you com uma ação, um good morning com outro tipo de ação. Você talvez falou, aplicou, escutou isso 1000 vezes e hoje isso já está dentro de você, né? Você precisa fazer a mesma coisa agora com o curso inteiro. Comprar um curso, se apresentar ao curso, assistir a aula do curso, raciocinar na aula do curso e depois manter aquela aula na sua vida durante uma semana, 6 dias, mais, enfim, não parar nunca de estudar. Bom, hoje o meu foco, depois de ter dado aula para kids e teenagers, o meu foco são pessoas adultas mesmo, tá? E eu faço isso porque eu tô cansada de escutar as pessoas falando assim, não consigo, não tenho tempo, é difícil pra mim, já tô velho pra isso, isso não existe, não existe. E eu adoro provar isso pra todo mundo. Você é o responsável pelo seu sucesso. Eu te guio, né? Então eu falo isso para os meus alunos. Olha, eu venho aqui uma vez por semana, eu dou aqui aula uma vez por semana, eu gravo uma aula para você uma vez por semana. Mas se você não treinar isso e não entender, não tirar suas dúvidas e ficar praticando até a nossa próxima aula, eu não posso fazer muita coisa pra você. Se eu pudesse, eu abria a minha cabeça, tirava o inglês daqui e botava na sua, mas eu não consigo. A única forma do meu inglês entrar na sua cabeça é através dessa troca que a gente vai fazendo, tá? Eu tô dando conteúdo aí de graça ou até pago, mas enfim, eu tô dando conteúdo toda semana. Agora você tem que receber, tá? E, se possível, me devolver esse conteúdo e assim vai, né? E aí você me responde, se tá certo, se não tá certo, eu te corrijo, se tá certo, eu continuo conversando com você e a gente vai continuando nessa troca. É assim que tem que ser. E acredite, se você começar hoje, você que tem 28, você que tem 35, você que tem 40, você que tem 50, se você começar hoje, daqui a 1 ano, você vai estar em outro nível, você vai estar falando inglês, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês a minha frase, uma das frases que eu mais gosto e que mais me motiva.
daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje, tá? E aí o que acontece, né? Pensa aí comigo, assim, vê se não te dá uma empolgação, te dá uma certa euforia. É verdade. Se eu começar hoje, daqui a um ano, aonde que eu vou estar com o meu inglês? O seu sucesso vai depender de dois fatores. Apenas dois fatores que estão dentro de você. Que é o quê? Disciplina e consistência, tá? Consistência é com que frequência e com que qualidade você vai se entregar aos estudos, tá? Crie uma rotina e cumpra essa rotina, pelo menos 30 dias. Se não der certo, continua reclamando. Mas se você continuar numa rotina de 30 dias, estudando todo dia, estudando com qualidade, com consistência, aí você me diz, teacher, você tinha razão, tá? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Agora, se você não adianta criar disciplina e estudar 10 minutos assim, ó, não adianta, você não vai chegar em lugar nenhum, tá? Pensa nisso, você tem 6 meses ou um ano para sair desse seu status de inglês ruim, inglês do zero, inglês não entendo, enfim. Basta você querer, basta você começar. Hoje, o meu foco de alunos são adultos, tá? E muito mais adultas. Eu acho que 85 a 90% dos meus alunos são mulheres adultas. Acreditem, né? Então, assim, são essas mulheres que estão até hoje, aliás, que estão, né, tomando essa decisão hoje de realmente falar inglês, né? Eu tenho uma aluna que tem aula de dentro do trabalho dela. Ela liga uma câmera lá no estoque do supermercado e tem aula comigo. Eu tenho uma aluna que chega do trabalho, já liga o computador e a gente começa a ter aula. Eu tenho alunas que acorda de manhã cedo e a primeira coisa que ela vai fazer é ter aula de inglês comigo. Já outros alunos que são de aulas gravadas ou de cursos, eles fazem no seu próprio tempo. Então eles pegam todo sábado para olhar toda a matéria, por mais que estejam atrasados, por mais que não conseguiram evoluir. Assistiu aquela aula? Não entendi. Manda mensagem para mim no domingo, dizendo eu não consegui. E eu respondo, e eu ajudo, e eu vou indo e às vezes, esses alunos, eles fazem a semana seguinte repetida. Eles têm a mesma aula, porque eles não vão avançar sem ter certeza de que entenderam o conteúdo. E aí, o que acontece? Na aula seguinte, é muito mais fácil e eles conseguem fazer 2 aulas, uma seguida da outra, maratonar as aulas e já tocar exercício e fazer, me devolver as suas frases, as suas falas, tudo corretinho. Enfim, e se tiver errado, eu corrijo. É assim, gente. A gente tem que descobrir aonde que eu consigo adaptar a minha disciplina, aonde, que dia, que horas e realmente seguir aquilo, tá? Se você falhou um dia, não tem problema, no outro dia você vai fazer em dobro e por aí vai, tá? Coloque isso na sua cabeça. Daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. Bom, gente, essa foi um pouquinho da história da Teacher Grace lá do passado e da Teacher Grace hoje em dia, como as coisas são. Eu aprendi a falar inglês, eu falei inglês, eu fui bem sucedida no inglês enquanto eu morava fora. Mas o meu sucesso no inglês se deu aqui no Brasil, quando eu comecei a dar aula. Porque para você dar aula de inglês, você tem que ser mestre naquilo. Você tem que ser muito boa naquilo, porque cada dúvida, cada pedra no caminho do aluno que está aprendendo, sou eu a responsável por tirar. E eu preciso ter resposta para tudo, eu preciso entender o aluno. Tanto que hoje em dia, quando o aluno faz uma frase que está muito incorreta, eu tenho certeza, eu já sei o que ele quis dizer, porque pensou em português e esse tipo de coisa. Mãe, você não vai acreditar. O quê? Que fofo! São aquele do filme. Do Alvin e dos esquilos. E eles estão usando máscara lá na rua. Porque eles também não querem pegar o corona. Continuando. Então, assim, eu só me tornei expert no inglês, eu só consegui chegar nesse nível de saber o que a pessoa tá falando e saber por que ela errou tudo aquilo, porque eu me tornei professora. Porque sendo professora, eu preciso estudar uma aula muito, achar exemplos, achar maneiras de colocar, de passar isso para os meus alunos de uma maneira fácil e compreensível.
Só que quando a gente tá dando aula numa escola, a gente não tem uma aula para dar, né? A gente tem 15, 20 numa semana. Então imagina a consistência e a frequência com que eu estudava. Então eu confesso para vocês que eu estudei muito mais para dar aula do que quando eu era uma simples aluna. E é por isso que eu digo que a consistência e a disciplina é que vão te ajudar a masterizar. Quando você precisa masterizar qualquer assunto, qualquer aula, qualquer tema, seja um trabalho para apresentar na escola, seja um projeto para apresentar para o seu chefe, seja inglês para poder falar na sua viagem ou para poder usar no seu trabalho, a consistência e a disciplina é que vão te impulsionar para chegar no patamar que você quer, no nível que você quer. E eu digo isso porque eu tive que ter disciplina e eu tive que ter consistência para falar inglês quando eu morava em Dublin. Aqui no Brasil, eu tive que ter o triplo de consistência e disciplina para ensinar. E foi tudo isso que fez eu ver que essa é a chave para você masterizar qualquer aula, seja de idioma, de música, de matemática, enfim, qualquer matéria, qualquer assunto, tá? Quanto mais você fala sobre isso, quanto mais você pratica, quanto mais você pensa e tenta encaixar na sua vida, melhor vai ser para você. Guys, fez sentido para vocês? Eu espero que esse bate-papo de hoje tenha feito sentido para vocês, que vocês consigam então ter a disciplina, ter a consistência e fazer acontecer, tá? Só depende de vocês e daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano você pode estar em outro nível, eu te garanto. Se você quiser mais informações sobre Teacher Grace, sobretudo, acessa meu blog www.teachergrace.com.br. Lá tem e-book gratuito, você já pode começar a estudar e aplicar os 4 passos já desde agora, sozinho, de graça, tá? Se você quiser mais informações sobre o curso, também me manda um e-mail, entre em contato comigo na bio do meu Instagram, Inglês com Teacher Grace, tem lá botãozinho para falar comigo pelo WhatsApp e enfim, tá? As matrículas do curso estão sempre abertas e lá através da bio do meu Instagram você pode clicar e fazer a sua matrícula e começar hoje mesmo. Eu sou a sua teacher e eu acompanho você no passo a passo. Tá bom? Guys, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Me sigam aqui no YouTube, me sigam no Instagram, dá um like nesse vídeo, ativa o sininho pra você saber dos próximos vídeos. Toda quarta e todo sábado tem vídeo novo aqui no canal. E a gente vai começar a fazer agora uma sessão de lives com pessoas da vida real que precisaram do inglês, que precisam do inglês, que se deram mal no inglês, que nasceram falando inglês, enfim, várias experiências de vida pra você ver que é possível sim, não importa a sua idade, sempre é tempo, tá? Então acompanhe a Teacher Grace lá no Instagram para você não perder essas lives, alright? Guys, esse foi o vídeo de hoje então e eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!